Não tenhas medo. Estou intercedendo por vocês. Se eu te dissesse que uma jovem de 17 anos, uma camponesa, liderou seu país numa invasão estrangeira, e que esta mesma jovem teve algumas visões de santos e do arcanjo Miguel apenas aos 13 anos. Esta é Santa Joana d'Arc. Fique conosco que eu contarei a história dela depois da vinheta. Sejam todos bem-vindos ao canal Teologia, a Bíblia, a Doutrina da Igreja. Se inscreva no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a este vídeo. Joana d'Arc nasceu por volta de 1412 na pequena aldeia de Domery-la-Police, na França, na região de Lorena. Era filha de Jacques d'Arc e Isabelle Rumi, camponeses piedosos que criaram Joana na fé católica. Desde pequena, ela demonstrava uma devoção extraordinária, frequentando a igreja diariamente e mostrando compaixão especial pelos pobres e necessitados. Mas foi aos 13 anos que a vida de Joana mudou para sempre. Em uma tarde de verão de 1425, enquanto estava no jardim de sua casa, ela teve sua primeira visão sobrenatural. Uma luz brilhante apareceu e dela emergiu a figura majestosa do arcanjo São Miguel. "Joana", disse o arcanjo, "Deus tem uma missão para você. Você deve ir à França e coroar Delfim como rei legítimo." Inicialmente, Joana ficou aterrorizada. Como uma simples camponesa poderia realizar tal tarefa? Mas as divisões continuaram. São Miguel foi acompanhado por Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia, que se tornaram suas conselheiras celestiais constantes. As santas lhe explicaram que ela deveria libertar a cidade de Orleans do cerco inglês, conduzindo Delfim Carlos à Catedral de Reims para ser coroado, expulsar os ingleses da França. Durante 3 anos, Joana guardou essas visões em segredo, lutando internamente com o peso da missão que lhe havia sido concedido. O primeiro milagre militar. Em abril de 1429, Joana chegou a Orleans. A cidade estava sitiada há meses, e a situação era desesperadora. Os ingleses haviam construído fortalezas ao redor da cidade, cortando todas as rotas de suprimento. Joana primeiro enviou uma carta ao comandante ingleses. E na carta disse: "Rei da Inglaterra, e vós, Duque de Beldorf, que vós chamais regente da França, entregai à donzela que aqui foi enviada por Deus, o Rei do Céu, as chaves de todas as boas cidades que tomaste e violaste na França. Ela veio aqui por ordem de Deus, para reclamar um sangue real. Está pronta para fazer a paz se quiserdes fazer-lhe razão. Se não o fizerdes, esperai notícia da donzela, que vos visitará em breve, para a vossa grande desonra." Os ingleses riram da carta e insultaram Joana, mas ela estava confiante. Deus me enviou para expulsá-los da França. A Batalha de Toulouse, no momento decisivo, veio em 7 de maio de 1429. Joana liderou o ataque à fortaleza de Toulouse, a mais forte posição inglesa. Durante a batalha, ela foi atingida por uma flecha que atravessou seu ombro. Os soldados franceses começaram a recuar, pensando que tudo estava perdido. Mas Joana, mesmo ferida, arrancou a flecha com as suas mãos, recusou-se a usar encantamentos para curar a ferida, como era comum na época, e voltou à batalha carregando sua bandeira. Sua coragem inspirou soldados franceses, que retomaram o ataque com vigor renovado. O milagre: em poucas horas, uma fortaleza que resistia há meses caiu. Os ingleses, que pareciam invencíveis, fugiram em pânico. No dia seguinte, levantaram o cerco de Orleans após 209 dias. A notícia se espalhou como fogo pela França, e a donzela havia cumprido sua promessa. Orleans estava livre. Joana d'Arc é um exemplo clássico do carisma profético, descrito por São Paulo em 1 Coríntios 12, versículos de 4 a 11, onde os dons do Espírito Santo são distribuídos para o bem comum. Suas visões, iniciadas aos 13 anos, foram interpretadas pela Igreja como manifestação autêntica da vontade divina. Segundo o Catecismo da Igreja, do seu parágrafo 688, Deus concede revelações privadas para orientar indivíduos em missões específicas, desde que estejam em harmonia com a revelação pública. As vozes de São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, relatadas por Joana, orientaram a libertar a França e coroar Carlos VII, uma missão que ecoa a eleição das figuras bíblicas como Débora, em Juízes 4:5, que liderou Israel com autoridade divina. Santo Agostinho, em De la Civita Dei, livro 22, capítulo 8, afirma que Deus pode escolher instrumentos humildes para manifestar sua glória.
um princípio evidente na escolha de uma camponesa analfabeta para liderar um exército. A autenticidade de suas visões foi confirmada pelo Tribunal de Reabilitação em 1456, presidido pelo Papa Calixto III, que anulou sua condenação por heresia, reconhecendo sua obediência à vontade divina. Heroísmo e martírio. A vida de Joana reflete a virtude teológica da fé, esperança e caridade, conforme descrito por Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica número 2. Sua fé inabalável nas vozes divinas a levou a enfrentar perigos mortais, enquanto sua esperança na vitória da França sustentou seu povo. Em tempos de crise, sua caridade se manifestou na ausência de violência desnecessária, pois, segundo fontes históricas, Joana evitava derramamento de sangue, sempre que possível, carregando uma bandeira com os nomes de Jesus e Maria. Seu martírio em Rouen, em 30 de maio de 1431, é um testemunho de sua fidelidade. O martirológico romano destaca que Joana morreu invocando Jesus e Maria, um ato que ressoa como ensinamento de São Cipriano de Cartago, que exalta a coragem dos mártires como sinal de união em Cristo. A tradição de que seu coração permaneceu intacto após a fogueira, relatada pelo Papa Bento XV, foi vista como um sinal milagroso reforçando sua santidade. Milagre e canonização. A canonização de Joana, em 16 de maio de 1920, pelo Papa Bento XV, foi precedida por um rigoroso processo eclesiástico, conforme exigido pelo Código de Direito Canônico, o Cano 1403. Para sua beatificação em 1909, 3 milagres foram aprovados pelo Papa Pio X. Milagre: a irmã Teresa de Santo Agostinho. Ela teve sua cura de úlceras na perna, local Orleans, em 1908. Irmã Júlia Gautier, cura de úlcera cancerosa no peito, Faverolles, 1908. Irmã Maria Seguier, cura de câncer no estômago, em Fragues, 1908. Também houve 2 milagres adicionais que foram reconhecidos pela sua canonização. Lembrando, quem faz o milagre é Jesus Cristo. Os santos intercedem pelos seus méritos em Cristo. Teresa Belin, cura Juno de tuberculose peritonal, pulmonar e lesão na válvula mitral. Lourdes, em 22 de agosto de 1909. Miss Mirandelli, cura de mal perfurando implantar. Não tem a data específica. Esses milagres, conforme o decreto sobre a causa dos santos de 1988, foram considerados evidências da intercessão divina de Joana, confirmando sua santidade. A dispensa de um milagre para a beatificação, devido à sua missão de salvar a França, reflete a exceção prevista no Código de Direito Canônico, no Cânon 1403, parágrafo 2º, para casos de impacto extraordinário. Santa Joana d'Arc é um símbolo da unidade e fé católica. Mas sua história também enfrentou objeções. Alguns questionavam suas visões, sugerindo causas psicológicas ou médicas, como epilepsia. A Igreja, no entanto, avalia tais fenômenos pela coerência com a fé e seus frutos espirituais. A missão de Joana, que resultou na libertação de Orleans e na coroação de Carlos VII, é vista como fruto de sua obediência a Deus, refutando interpretações naturalistas. Outra objeção à sua associação com o nacionalismo francês. A Igreja, contudo, enfatiza sua universalidade como santa, cuja virtude transcende políticas temporais, conforme o Papa Bento XV destacou em sua canonização, louvando sua admiração universal. Santa Joana d'Arc é um exemplo de como a graça divina opera em contextos históricos desafiadores. Sua vida, marcada por visões, heroísmo e martírio, é seu milagre, confirmado pela Igreja, a torna uma figura inspiradora para católicos e não católicos. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixe nos comentários. Viva Cristo Rei! Santa Joana d'Arc, intercede por nós. Amém. Não tenhas medo. Estou intercedendo por vocês.